Bom, então vamos lá. Nessa aula, nós vamos para o segundo modelo, né, de mensagem que você pode utilizar na criação do seu conteúdo. No primeiro aqui, ontem, nós falamos sobre headline, abertura, quebra de objeção e benefícios, né? Quem não assistiu, eu vou deixar o link na descrição. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre um segundo modelo. Aqui eu coloquei o nome aqui para vídeos, porque ele geralmente é utilizado em vídeos, mas você pode utilizá-los em outros formatos de postagens, postagens de blog, enfim, no conteúdo que você entender melhor aí para se comunicar com o seu cliente, né? Então, nós vamos falar aqui de 8 etapas, né? São 8? 8 etapas que geralmente no vídeo acaba se tornando algo menor, por isso que eu coloquei aqui o nome. Porque são trechos, né? É o esqueleto de uma mensagem inicial que você vai poder utilizar. Ela traz algumas coisas já dessa primeira mensagem, mas com alguns adicionais, principalmente a apresentação e a história, né? Quando eu falo apresentação, eu coloco aqui muito voltado para a criação de autoridade, né? Então, é importante que você no seu vídeo também trabalhe a sua autoridade, mostrar o conhecimento que você tem e o gabarito que você tem para falar sobre esse determinado assunto, tá? Então, quando você for trabalhar um material, é sempre bom que você se apresente, né? Faça o seu pitch, né, de apresentação, que é o que chamam as apresentações quando você vai se apresentar para um investidor ou para alguém que vai comprar o seu negócio ou investir no seu negócio. Se fala muito sobre isso. Se quiser depois pesquisar no Google, vai te ajudar bastante a formar uma mensagem. Mas é uma apresentação rápida que resumidamente vai falar o que você faz, né? O que você faz, quem você ajuda, como você faz, quanto tempo você faz. Então, geralmente, ele fica baseado nisso. Então, vamos colocar um exemplo aqui, né? Vamos supor que você vai iniciar um conteúdo. Olá, eu sou José de tal, corretor de seguros há X anos. Se você tiver muito tempo de carreira, utiliza isso como criação de autoridade. Se você não tiver muito tempo de carreira, se você estiver começando agora, então você usa o especialista. Sou José de tal, corretor de seguros e especialista em tema da mensagem, né? Então, se você está falando uma mensagem sobre seguro alto, você não vai falar que você é especialista em seguro de vida, porque ele não vai juntar uma coisa com a outra. Então, olá, meu nome é fulano de tal, sou corretor de seguros, especialista em tal, e hoje vim falar sobre tal. Aí você vem pro conteúdo, né? Que é a segunda etapa da mensagem. O conteúdo é justamente o conteúdo que você vai falar nesse vídeo. Vim falar sobre... Aí você pode vir aqui no conteúdo, você pode vir aqui sobre o problema, sobre a oportunidade ou sobre o desafio. Te lembra alguma coisa? A headline que nós falamos aqui na carta de venda 1. Então hoje eu vim falar sobre um problema que muitas pessoas estão enfrentando quando decidem que precisam proteger o seu veículo, ou quando pensam no futuro da sua família, ou quando querem ter uma tranquilidade maior ao sair de casa com a sua moto, ou querem planejar uma compra futura de um imóvel ou de um automóvel, ou querem comprar um carro zero, mas não querem entrar em financiamento. Enfim, você vai colocar esse problema, é isso que vem acontecendo, ou sobre uma oportunidade para você que quer proteger o seu carro ou moto, ou você que quer garantir a tranquilidade da sua família, ou mostrar
né? No desafio, eu vou mostrar como funciona um seguro, tal. Nesse aqui, nós trabalhamos também com a história. Histórias são muito boas para conexão, vende muito. Então as pessoas tendem a se sintonizar quando você conta histórias. Então, geralmente, utilizar as histórias no meio da sua mensagem facilita com que as pessoas parem para prestar atenção naquele assunto. Então, por exemplo, olá, eu sou o José de Tal, corretor de seguro especialista em seguro de vida, e hoje eu vim falar sobre um problema que muitas pessoas enfrentam quando pensam na continuidade da sua renda quando ele tiver algum problema ou se acidentar, por exemplo. Já atendi alguns clientes e uma das histórias me deixou muito... vamos lá. Dentro de muitos clientes que eu já atendi, uma história me deixou muito curioso e, ao mesmo tempo, satisfeito. Um cliente, aí você vai contar a história de um caso de sucesso da sua corretora. Provavelmente você tenha isso, né? Se você não tem, você pode contar uma referência de outros casos de sucesso dentro do mesmo produto. Não precisa necessariamente ser um caso de sucesso seu, mas pode ser um caso de sucesso de um produto que você vende, né? Então, se você tem um caso de sucesso sobre seguro de vida, não importa quem foi o corretor que vendeu. Aqui você está tentando mostrar que o produto funciona, né? Então você pode usar aquele caso de sucesso e mostrar aqui o que nós chamamos aqui muito de jornada de herói, né? Jornada do herói. Porque quando a pessoa não acreditava muito naquilo, acabou sendo arriscando e depois viu que aquilo ali funcionou para ela. Depois você pesquisa no Google um pouco mais sobre jornada de herói, porque tem conteúdo vasto pra caramba aqui. Depois disso, você pode utilizar o conteúdo novamente, né? Você volta a falar do produto depois da história e aí você tem um gancho de transição, né? Então, quando você chega ali na história e fala sobre o caso de sucesso, geralmente você vai falar... E aí esse cliente entendeu a importância do produto, porque o produto tal, aí eu já mudei da história para o produto. Tem uma das suas características, a cobertura assim. Aí eu já começo a falar novamente de benefícios, entende? Então eu já migro da história que eu estava falando e volto a falar do produto. Além dessas coberturas, existem outras coisas também que podem te ajudar em um período de inatividade ou até numa falta e tal, aí você já volta a falar do produto. Aqui embaixo, ele fala sobre loop, que é justamente quando você abre uma situação que você vai falar lá na frente. O loop ele é muito utilizado em séries, em novelas, em filmes. Existem séries que é puro loop, só tem loop a série inteira. Depois que você ouviu esse áudio aqui, assistiu essa aula, você vai começar a reparar melhor em como as pessoas, em como as séries, elas trabalham esse loop o tempo inteiro. Então abre e fecha o tempo todo. O que é abrir o looping? Abrir o loop é quando ele começa um assunto, mas não termina. E aí ele joga lá para frente. E aí você fica ali vidrado naquela matéria ou naquela mensagem esperando que ele responda aquela pergunta que ele deixou aberta lá atrás. Então, geralmente, quando você vê isso na mensagem, é algo que passa quase que despercebido. Mas a nossa forma de entender essa situação, ela vai captar aquela mensagem e ela vai ficar lá esperando. Mas ele não respondeu sobre isso. Ou então, nossa, é isso que eu quero saber. E aí ele passa. Perceba nas mensagens que acontece muito disso. Então, geralmente, quando você está falando sobre o conteúdo, que você volta aqui falando sobre os benefícios do produto, você pode usar o loop de falar sobre valores, né? Ou você pode usar de condições especiais, que isso é legal, né? Ou clientes especiais, né? Como é que seria isso? Vamos usar exemplo. Então eu vim aqui falando da jornada do herói, e aí o sujeito conseguiu lá receber o seguro dele,
porque ele sofreu um acidente, teve que ficar um tempo fora de operação, ficou desesperado, porque achou que ia perder a sua renda, mas lembrou que havia feito o seguro, resolveu acionar a sua seguradora, e por conta do seguro ele garantiu que a família dele não perdesse ali o padrão de vida que tinha, e inclusive a escola dos filhos dele mantiveram-se pagas para que ele não deixasse a família na mão naquele período de inatividade que ele iria permanecer. Isso acontece porque o seguro de vida tem um serviço chamado diária de incapacidade temporária, que engloba profissionais liberais e tudo mais. Aí eu venho aqui, né? Inclusive, existem até condições diferenciadas para profissionais autônomos, profissionais liberais, profissionais da área da saúde, mas isso eu vou falar mais adiante. Quando você usa isso, mas isso eu vou falar mais adiante, você abriu o loop. A pessoa que é profissional, de saúde, ela já, peraí, ele vai falar mais adiante, então eu vou aguardar para ver o que ele vai falar. E aí ela continua assistindo, né? Depois disso, você pode chamar ela para ação. Então você pode, dependendo de onde você estiver trabalhando esse conteúdo, geralmente quando você trabalha com vídeo, ou quando você está trabalhando no YouTube, numa plataforma dessa, essa chamada para ação, ela estimula que o cliente faça alguma coisa. Então quando você abre o loop, o cliente quer saber mais sobre aquilo, você jogou lá na frente e aí você chama ele para ação. A tendência é que ele faça aquilo mais rápido, porque ele está interessado em saber um pouco mais sobre aquilo. Ele já chegou até o conteúdo. Então essa chamada para ação pode ser se inscreva no canal, curte aqui o vídeo, né? Ou se cadastra aqui na lista para você receber mais informações, né? E aí depois você volta para o conteúdo fechando aquele loop, falando sobre as informações que você usou para abrir aquela situação. E no final, o fechamento é quando você vai conduzir esse cara para uma ação que você deseja para esse vídeo. Então, vamos supor que você quer mandar o cara para uma landing page, ou que você quer mandar o cara para o seu WhatsApp ou para o seu Messenger. Então, no final, você abriu o loop falando sobre as condições especiais. E depois você chama para ação pedindo para ele se inscrever no canal, curtir ou fazer alguma coisa. Depois você volta no conteúdo. Como eu estava falando, alguns profissionais têm tido mais sucesso na contratação desse produto, principalmente profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, advogados, profissionais liberais, né, profissionais autônomos que não têm uma garantia de renda. Por quê? Porque é um produto de fácil acesso, os valores viram em média, aí você começa a falar sobre isso e tudo mais. Mas é óbvio que isso é de acordo com o seu perfil e de acordo com como a seguradora vai avaliar o seu cenário. Por isso é importante que você faça um estudo personalizado desse produto para que você tenha valores reais de acordo com a sua situação. Então, eu vou pedir para você clicar no link da descrição, entende? Ou clica no botão abaixo se você for fazer um anúncio com esse vídeo, ou me chama no WhatsApp, ou clica aqui para falar no Messenger, você vai definir qual é a chamada para ação, e nós entraremos em contato para pegar os dados iniciais e já fazer a sua simulação ou entender e te passar uma média de valores de qual você vai ter para contratação e quanto esse investimento vai ser para você e obviamente te mostrar muito mais recursos que nesse vídeo aqui não daria tempo de mostrar. Entende como você fez um fechamento já chamando o cara para mensagem? Então é importante. Geralmente, aqui quando você está explicando, parece que é uma coisa muito grande, né? Mas você começa a fazer uma mensagem que geralmente vai durar aí de 4 a 5 minutos no máximo, ou 10 minutos, depende da forma como você vai expor essa história, o conteúdo, como é que você vai colocar essa situação, porque o produto você conhece, para cada produto você vai trabalhar de uma forma diferente, né? Para cada produto tem a sua peculiaridade. Então, esse é um formato que as pessoas utilizam muito no formato de vídeo e que você pode começar a utilizar também. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse material. Amanhã nós vamos falar sobre modelo 3, que são os modelos de redes sociais, né? Então esses modelos aqui precisam ser um pouco mais direto.
Então nós vamos mostrar no vídeo de amanhã. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.